Perché Avot, capítulo 3, verso 14. Não, já foi esse. É o 15. Posso ler? Tudo está previsto, porém, mesmo assim, se concede liberdade de escolha. O mundo é julgado com bondade, e tudo depende da maioria das ações praticadas. Eu vou ler mais um, que eu vou tentar encaixar uma coisa com a outra, vamos ver se vai dar certo, senão fica só no 15. O 16 diz: ele costumava dizer: tudo se dá com garantia, e uma rede se estende sobre todos os seres vivos. A loja está aberta, o vendedor dá crédito, o livro de contas está aberto, a mão escreve. E quem deseja tomar emprestado, que venha e tome emprestado. Os cobradores fazem suas rondas regularmente, todos os dias, e cobra-se do homem com ou sem o seu conhecimento de sua dívida. E eles têm em que se basear. O julgamento é um julgamento de verdade, e tudo está preparado para o banquete. Aproveitando, antes de começar a explicar, eu vou ler o comentário que está aqui no livro, verso 15. Então aqui diz assim: tudo está previsto, porém, mesmo assim, se concede liberdade de escolha, etc. Este pronunciamento contém fatos da maior importância e é digno de ser de Rabi Akiva. O que segue é uma breve explicação e que pressupõe conhecimentos dos capítulos anteriores. Tudo que existe no mundo é do conhecimento de Deus e está sob seu controle. Isso é explicado em tudo está previsto. Depois ele continua: e você não deve pensar que, uma vez que todas as ações já são conhecidas por Deus, elas são predeterminadas, forçando o homem a agir de certa maneira. Isto não é assim, pois o homem tem o livre-arbítrio de fazer como deseja. Isto é explicado em o homem tem o seu livre-arbítrio, isto é, todos têm livre-arbítrio para fazer o que quiser. O mundo é julgado com bondade. Diz a Mishnah que o julgamento de Deus para com os homens é feito com bondade e benevolência, e não conforme a severidade que deveria ser aplicada sobre eles. Como Deus fala sobre Ele mesmo, paciente, de muita bondade e verdade, explicam os nossos sábios, que é paciente com os justos e com os perversos. Como disse o profeta, Deus é bom com todas as pessoas. E tudo depende da maioria das ações praticadas. E também disse a Mishnah que as virtudes não são alcançadas pelo homem de acordo com o tamanho das ações, mas sim segundo a multiplicidade de ações. Isso significa que as virtudes o alcançarão através da repetição das boas ações efetuadas várias vezes, e com isto ele as adquirirá de forma sólida. Não é a mesma coisa quando a pessoa pratica uma boa ação ou pratica várias boas ações esporadicamente, pois não é com isto que ela adquirirá uma boa virtude de forma permanente. O exemplo é: quando uma pessoa dá a alguém que necessita a quantia de 1000 moedas de ouro de uma só vez, esta atitude de caridade não será tão grande como se ela tivesse dado esta mesma quantia 1000 vezes, pois através da repetição deste ato de caridade, efetuado por 1000 vezes, ela adquire uma virtude forte de generosidade. Esta pessoa que fez este grande ato despertou uma vez só sua alma para esta boa ação, e depois disso, ela desapareceu. Assim nós encontramos na Torá que a recompensa não é igual para quem resgata um cativo pela quantia de 100 dinários ou fez um ato de caridade
dando a um pobre a quantia de 100 dinários, como alguém que resgata 10 presos ou faz o ato de caridade, dando para 10 pobres a quantia de 10 dinários. Segundo este exemplo, a Mishnah disse, segundo a maioria das ações e não de acordo com o tamanho das ações. Bom, agora que leu o comentário, vamos ler de novo o que o texto diz. Então, é capítulo 3, versículo 15 e o 16. Porque avante, capítulo 3, versículo 15 e 16. Tudo está previsto, porém, mesmo assim, se concede liberdade de escolha. O mundo é julgado com bondade e tudo depende da maioria das ações praticadas. Ele costumava dizer, tudo se dá com garantia, ou seja, tem um preço. E uma rede se estende sobre todos os seres vivos. A loja está aberta. O vendedor dá crédito. O vendedor é Deus. O livro de contas está aberto. A mão escreve. E quem deseja tomar emprestado, que venha e tome emprestado. Os cobradores fazem suas contas regularmente, todos os dias. E cobra-se do homem com ou sem o seu conhecimento. E eles têm em que se basear. O julgamento é um julgamento de verdade. E tudo está preparado para o banquete. Pois é um assunto difícil, porque quando se trata das coisas que já estão previstas, sempre passa essa ideia, e as pessoas sempre perguntam, de que se aquilo tinha de acontecer, então parece que está menosprezando a tua ação de escolha. E por outro lado, alguém pode pensar assim, se eu escolhi, ou se eu escolhi mal, logo tudo estava predeterminado. Não é diferente do que antes de você conhecer essas coisas, ou enquanto uma educação cristã no Brasil, independente da vertente, se é católica, evangélica, espírita, todo mundo desde criança aprendeu essa questão de destino, tá? E cada pessoa parece um juiz, né? Porque cada um tem uma sentença e cada um aprendeu a ter um julgamento próprio de como as coisas são, no sentido de o que está acontecendo com você era para ser desse jeito. Aí a pergunta é, será? Eu lembro da minha época de clínica em psicologia, nós estudamos uma determinada aula a questão de por que determinadas casas, ou estou me referindo à mãe, por que algumas mães, entre aspas, foram sorteadas para gerarem filhos com síndrome. E eu lembro de um caso que a mulher chegou numa terapia, não foi comigo o caso, a gente só estava discutindo esse caso na época, e ela disse assim, agora eu entendo por que Deus permitiu que a minha filha fosse Down, a trissomia do cromossomo 21, famosa, síndrome de Down. E ela mesma respondeu, ela disse que ela entendia agora porque Deus sabia que ela tinha amor suficiente para cuidar daquela criança. É uma explicação. Oi? E nesses casos, a maior parte dos pais, pode-se dizer 80% foi embora. Bom, repete que eu não entendi. A maior parte das famílias que tem a criança com qualquer síndrome, a maior parte dos pais pode-se considerar 80% vão embora. Não conseguem ficar. Pai e mãe? Não, ou pai. Ou pai. Mãe. Entendi. Esse caso da síndrome de Down, por exemplo, o que é característico dessas crianças é que elas têm um carinho assim, não é? É um negócio contagiante. Excepcional. Como diz ela, excepcional. De fato, elas possuem um carinho excepcional. E isso, você vai discutir com pessoas, você vai na APAI numa reunião, você vai ver que muitos pais ainda não conseguiram entender por que geraram criança assim.
primeiro momento é culpa. Um acusa o outro. Tá? Quando se conhece a ciência, na verdade, eu não sei como estão as coisas hoje, mas a ciência, ela sabe, falando no popular, dizendo a culpa é de quem? Ela sabe falar, se é do pai ou da mãe. Só que por que não fala? Porque o momento já é terrível, entendeu? E o momento já é terrível porque a mãe culpa o pai e o pai culpa a mãe por ter gerado aquilo. Aquilo, no bom sentido que eu me referindo, aquilo é aquele problema, não aquilo com uma criança que é uma coisa, não é isso. Nesse pequeno exemplo, você vai ver que na vida das pessoas, de uma forma geral, você vai ver essas questões. Exemplo, por que uma criança que é gerada num assalto, num abuso sexual, porque tem gente, a pessoa que fica desesperada, ela vai lá e tira, segundo a lei ainda, ela comete um crime, ela tira. Estou falando lei, não estou nem me referindo à lei de Deus, tá bom? E segundo a lei brasileira, nesses casos, é permitido que você faça um aborto, tá? A mãe que tira, naquele momento, lá na frente ela pode querer voltar atrás e se culpar, porque ela não deixou gerar a criança, correto? Por outro lado, se ela deixa, e é caso real isso, às vezes ela deixa a criança, e literalmente ela deixa a criança, porque ela se torna mãe, mas não consegue ser mãe, porque cada vez que ela olha naquela criança, ela vai lembrar daquele problema, ela nunca é curada. E, por outro lado, tem mãe que resolveu ter a criança e fez da criança uma maravilha, ou seja, o produto de onde surgiu a criança foi ruim, mas ela recebeu como um presente de Deus. Está vendo como isso é escolha, é pessoal, é a forma como cada pessoa escolhe agir? Então isso aqui está de acordo com o primeiro ponto que a gente leu aqui. Está tudo previsto, porém mesmo assim se concede liberdade de escolha. A escolha sempre é nossa. Num outro comentário, eles vão citar no outro comentário, naquele outro livro que eu sempre falo, esse comentário, esse que a gente viu aqui agora é Maimônides, então ele vai numa linha mais racional. E o outro comentário ele vai mexer mais com esse lado genérico, com essa questão psicológica, com o emocional, com a questão, as diversas áreas, tá? A matemática fala em vetor, você vê um desenho quando vem seta para todo lado, então as nossas escolhas, elas são assim, e é legal você ver uma ideia que se diz quando você entra no cinema, você compra o bilhete. Eu vi um exemplo desse com o Samuel Leme, que ele, numa entrevista para o Jô Soares, o Jô Soares tinha perguntado para ele, mas como são essas coisas da escolha? Se está tudo pré-determinado, então logo o que está acontecendo eu não tenho responsabilidade? Aí ele deu um exemplo que muito interessante. O exemplo foi assim: a pessoa, você vai e compra um bilhete de cinema. Depois que você passou a roleta, que o funcionário pegou, fez a leitura e viu que o bilhete foi comprado, que o cinema já ganhou aquele dinheiro, você entrou na sala ali que você tem vários corredores. Então você tem sala, por exemplo, de 1 a 10. Aí o teu filme você quis na sala 8, por exemplo, onde está passando o teu filme. Você entra naquele filme e assiste 10, 15 minutos e percebe que o filme não é aquilo que você achava que seria bom, tá? Mas uma vez que você já comprou o bilhete, que você já está ali, poucos tomam a decisão de levantar e ir embora, para não perder mais tempo. Agora, uma outra solução é a pessoa sair dali e entrar na outra sala, principalmente se há filme ali que começou no mesmo horário. Então você iria começar um filme com 15 minutos. A minha mente jamais faria isso, né? Porque começar um filme com 15 minutos
Não dá. A maioria, as pessoas pensam assim. Mas, num exemplo com a nossa vida, muitas pessoas dizem não concordar com o ritmo de sua vida. Mas, por outro lado, elas se mostram da mesma forma desse exemplo. Ela percebe lá no filme que está tudo errado, que não gostou, que está uma droga, mas é muito difícil a pessoa ter essa capacidade de tomar uma decisão, de fazer outra escolha. Então, é aqui que a Kabbalah está dando a dica. Tá? As pessoas acham, nesse ponto, que se ela estaria assistindo o filme, então ela tinha que estar assistindo o filme. Agora é o ponto que você pode mudar uma situação, como muitos já mudaram. Por outro lado, você tem que pensar que em muitos momentos uma situação muda porque você está passando justamente por aquele grande problema. Às vezes esse problema que lhe aconteceu é ele que forçou você ir para tal lugar. Então você tem, no caso que eu citei sobre a doença, tá? É um exemplo real que está no outro livro. A ideia que ele coloca é assim, ele usa um texto do profeta, eu não lembro que eu não anotei, mas diz assim, lembrei, quando Moisés recebe de Deus o chamado para libertar o povo no Egito, ele diz que ele não estava capacitado, e ele alega que não estava capacitado usando qual argumento? Vocês lembram? Alguém lembra qual argumento? Que ele não sabia falar, que tinha defeito na língua, tá? E Deus responde, mas isso é resposta? Isso é motivo? Quem fez o cego? Não foi eu? Quem fez o surdo? Não foi eu? E quem devolveu a audição para o surdo? Não foi eu? E quem devolve a visão para um cego? Não sou eu? Ou quem deixa a pessoa assim? Ou seja, se Deus tem a capacidade de permitir que alguém entre no mundo com uma deficiência, não é Ele também que capacita todos esses seres a dar sequência em suas vidas? Tá? Então isso é uma visão da parte de Deus. Uma outra visão é a negativa que cada um faz. Uns não tomam decisões e não querem. No caso dele, ele escolheu seguir em frente e se tornou no maior homem para o judeu, não é? Você vê Moisés, ele tem entrada em toda e qualquer religião praticamente, baseado nas atitudes, na profecia dele, na forma como ele lidou com Deus. Agora, o que adianta ficar falando essas coisas se você não vê do teu ponto de vista? E do nosso ponto de vista, ainda assim, você vai perceber, mesmo que a gente fique aqui 2, 3 horas falando, nós não vamos chegar numa conclusão. Por quê? Porque as pessoas, elas são diferentes, muito diferentes. E lidar com julgamento assim, eu estava vendo o Zohar hoje, na Parashá Vairá, e estava dizendo ali num dado momento que julgamento desse tipo de assunto ao Todo-Poderoso é uma coisa extremamente difícil e complicada, porque envolve muitas variáveis. Uma coisa que aconteceu para você, a mesma que acontece comigo, já é uma atitude totalmente diferente, é uma coisa nova. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós estamos, embora possa ser a mesma Kehilá, o mesmo tipo de problema, o país é o mesmo, a cidade é a mesma, mas a vivência, o teu modo de perceber é diferente. Tá? Então tem gente que faz dessa adversidade um momento muito nobre, então ele alcança um significado para Deus. E tem pessoas que aquela dificuldade era para ela superar e fazer um trabalho para Deus, ela não consegue entregar aquele trabalho para Deus. E ela vai usar as desculpas que tem ao redor. Só que em muitos momentos, até as desculpas que nós somos travados aí, é a própria ação de Deus trabalhando. Porque até esse modo de se sentir livre para ir, mas por outro lado se sentir travado no lugar, ou seja, você
não vai e também você não faz nada, você não vai nem para frente nem para trás, como dizem. Às vezes é nesta posição que você tem um trabalho para realizar. E é terrível, não é verdade? Então esse assunto, gente, é muito, muito, muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque o próprio Zohar fala que é difícil dessa forma, porque nós não conhecemos as coisas que fazem parte do mundo superior. Se você conhece alguma coisa, é como ela se propõe. Um exemplo, quando éramos na teologia que nós estávamos acostumados a seguir, nós tínhamos um jeito de enxergar as coisas, tá? Um exemplo, quando alguém chegava e falava de uma necessidade grande, sempre era usado aquele versículo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pessoa que ouvia isso, ela não saía satisfeita, porque não foi dado conhecimento para ela em nada. Ela queria entender por que aquilo estava acontecendo. Quando eu, naquela prova que eu fiz lá na época que eu ia fazer agronomia, eu mudei na prova da FUVEST 10 questões. As 10 questões que eu mudei, elas estavam certas, eu mudei para o errado. Então, eu perguntei para o meu pastor na época, por que Deus permite uma coisa dessa? Aí ele foi sincero, ele disse, não sei. Eu só sei que um ano perdido é bastante tempo. E Deus tem um interesse nisso. Em minha vida, foi muito tempo perdido. Muito tempo perdido. Foi um tempo perdido que estava precisando fazer com que eu perdesse esse tempo. Hoje já dá para entender um pouquinho do porquê? Agora fica fácil entender, né? Porque eu sou casado com uma pessoa que é 19 anos mais nova que eu. Então precisou retardar as coisas lá. Mas também para esta Kehilá tivesse existência da forma que ela tem e com os traços de caminhar dela, também precisava aquele momento de ficar retardado. De retardar, de paralisar um pouco, de segurar um pouco, porque senão eu não teria trilhado o caminho para chegar até aqui. Entendeu? Se eu tivesse, como eu já citei há tempos, conseguido aquele emprego no TRT, que eu passei naquele concurso, se eu tivesse entrado, se Deus tivesse permitido que eu entrasse, eu não estaria aqui hoje, isso é fato, é certeza. Eu não teria o Gabriel como filho. Então, teria mudado, ou seja, eu teria saído de dentro da sala e teria entrado numa outra história. Entendeu? Agora, emocionalmente falando, embora se compreenda assim, isso evitou o sofrimento? Não. Mas esse sofrimento limitou a minha vida? Também não. Esse sofrimento fez com que eu me afastasse de Deus ou me aproximasse mais dele? No meu caso, que me aproximasse mais dele. Mas tem pessoas que recuam de Deus. A questão quando fala é que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, de ouvir falar sobre Ein Sof, ou Or Ein Sof. Este lugar de uma luz do eterno, que a mente do homem não consegue compreender. Então tudo que está dali para cima é como se não existisse, porque nós não temos condições para compreender. O pouco que a gente consegue compreender, ainda nós temos dificuldades para compreender. Exemplo, você dorme à noite. Os atos que você cometeu durante o dia, à noite eles serão julgados. Tá? Nós sabemos disso? Não. O espírita, alguém sabe aí se o espírita fala alguma coisa sobre isso? Outras religiões? Porque a gente, como veio de vários conhecimentos, será que vocês lembram de alguma coisa? Porque a ideia que eu quero mostrar para você é que o fato, como o Zohar diz, que a gente não conhece
como funcionam as coisas de cima, então você tem dificuldade para compreender o que está aqui abaixo. Mas tem que lembrar que é explicado que o movimento aqui de baixo tem uma representação em cima. Portanto, nós estamos sendo julgados. O que também você talvez não consiga compreender é que nós somos julgados todos os dias. Um outro tipo de julgamento que existe é que a gente sempre pensou assim, o julgamento, quando fala julgamento para uma pessoa, ela vai ficar com aquele julgamento que a igreja ensinou. Mesmo pessoas que não têm religião, elas sabem de um ensino teológico que fala de céu e inferno, não é? Tá certo? E quando se fala de inferno, todo mundo acha que no inferno só vai ter gente má, ao extremo, e no céu vai ter só gente boa. E outra coisa, que não importa o que você fez, bastou você aceitar determinada situação, você está salvo e vai para o céu. Esse tipo de julgamento que é conhecido entre nós, você acha que há consenso entre as pessoas? Não. Uma pessoa que trabalhou aqui para a gente, na construção aqui, na reforma naquela época, coincidiu na época que aquele ator, o Guilherme Pádua, ele tinha saído da prisão. E esse pedreiro ouviu no rádio que ele iria se casar lá em Belo Horizonte. E ele fez um comentário, que aquilo não era justo. Como se aquele rapaz fez tantas coisas ruins, inclusive ele matou aquela moça, que eu nem lembro o nome dela, só sei que ela era filha da Daniela Pérez, isso. Noiva, né? E foi num ritual religioso, macabro, mas religioso. Então ele matou como parte do sacrifício, tá? Depois se arrependeu dentro da prisão. Quando ele saiu de lá, ele foi para uma igreja evangélica, dando sequência naquela escolha dele, e conheceu uma moça lá dentro e estava se casando. Então este homem, que era o pedreiro que estava trabalhando aqui, sem conhecimento nenhum, a opinião dele era assim: mas isso não é justo. Ele falou: eu não vou entender nunca, mesmo você me dizendo que aquele homem, ele fez aquilo, era pecado, e que Deus não vai considerar o passado dele desde que ele tenha aceito aquela religião, Jesus como Salvador, que tudo foi esquecido. Ele fala: não é justo, não pode ser assim. Não é justo, você faz de tudo e não ser responsabilizado, porque o teu pecado foi pago em Jesus. Tá? O judaísmo, ele também não aceita essa vertente, dizer que tudo que você fez vai ser perdoado pela atitude de uma pessoa, porque isso não é judaico. E não tem como você entender o judaísmo sem você compreender que quem trouxe o judaísmo ao mundo foi o próprio Deus. Então a forma que a Torá ensina, ela quer instruir a pessoa com responsabilidade para poder crescer no conhecimento com Deus, tá? Mas o mundo, ele não tem conhecimento de Deus da forma que um judeu tem. E mesmo assim, porque ele não tem esse conhecimento, ele vai ter conhecimentos diversos, mas não é aquele que Deus ensinou. E nós seremos julgados naquilo que Deus ensinou, e não naquilo que a gente aprendeu de outras religiões, tá? Agora, pelo judaísmo, você é cobrado pela tua atitude, é o teu dia a dia, é a tua escolha, é a forma como a tua atitude errada, ela vai criar uma punição, um julgamento? Sim, mas ao mesmo tempo ela está te dando chance desta punição de você poder voltar-se para Deus, tá? Mas a gente fica com aquela ideia que uma vez a punição acontece, a pessoa é lançada no inferno, não tem jeito para ela. E muitos escolhem que não há jeito. Viu como é difícil
falar nesses casos, porque se você escolhe uma abordagem espiritual, você vai ter que lidar que há muitas religiões na Terra. Todas elas falam de um ponto de vista sobre Deus, mas nenhuma delas, exceto o judaísmo, parte de uma visão literalmente de Deus. Porque o judaísmo, ele não é uma religião. Então ele não pode ser colocado junto com o cristianismo, junto com o budismo, junto com esse monte de coisa. Por que não? Porque ele não é colocado como religião, porque Deus faz a eleição de um povo e explica para este povo como eles devem se comportar diante de Deus, para ser esse povo eleito. As demais, que vieram existir os demais povos, se eles não quebrarem esta questão da forma como Deus orienta o judeu, se ele não quebra aquilo, a religião dele, o jeito dele crescer com Deus, nunca vai aparecer. Porque ele sempre vai ficar na sombra. Está dando para entender? Por isso que nós, que nascemos aqui no Brasil, distante de um conhecimento da Torá, e da Torá tanto escrita como Torá oral, nós tivemos ensinamentos diversos aqui nesse país, desde criança. Você vai vendo cenas de espiritismo de Umbanda em televisão, filme, você vai vendo outras classes de espiritismo, você vai vendo o catolicismo, você vai vendo o evangélico, você vai vendo um monte de coisa. As novelas, os filmes retratam isso, e a gente vai crescendo olhando essas imagens e tendo uma noção, querendo ou não, você dizendo que concorda ou não, aquilo entra em você. É uma mensagem subliminar, ela entra em você. Ghost, a gente vê tudo isso, né? Aquele filme Ghost, que fala. Sim. De vez em quando, né? Ele vai lá, procura a mulher. Isso. Ela escuta a voz dele, né? Isso. Aí depois ele aparece para a esposa dele, né? Isso. E ela não acreditava. Até que ela sentiu aquele toque e tal, ele convenceu que era ele mesmo. Era ele. É um filme bonito? Quem que vai negar que não é um filme bonito? Então, um filme desse, ele influencia a nossa cabeça, influencia o nosso jeito de pensar. Por isso que, até chegando um momento, via Torá, a nossa cabeça está cheia de coisas que não pertencem a nós. Foi colocado em nós. Você nem escolheu. Uma questão muito interessante é quando você dá uma opinião. E você vê que a opinião sempre é assim, eu acho que. E você vai perceber, eu fui aprender isso lá na psicologia social. Não é coisa que eu estou falando, a gente vai aprendendo com pessoas que estudaram. Então é uma questão muito simples. É colocado assim para a gente, até aquilo que você diz, eu acho que, isso nem seu é. Eu acho, mas aquilo não é seu, porque para você achar aquilo, você pegou de alguém. Você leu o livro, você viu situações, até que você montou aquilo e concordou com aquilo. Aquilo passou a ser seu. E você fala, eu penso assim. Você só passou a pensar assim depois, tá? E tem muitas pessoas que ainda não conseguiu dar o fechamento e ter uma opinião. Eu acho assim ou eu penso assim. Tem gente que fala assim, eu não falo nada, eu não penso nada, eu não acho nada, porque ela já ouviu muita coisa, sabe muita coisa, mas nem ela sabe o que ela vai fazer. Então esse tipo de assunto é complicado para as pessoas do mundo todo, porque elas recebem um ensino que está distante do conhecimento verdadeiro sobre Deus. E o antissemitismo no mundo todo é uma forma de você desrespeitar o judeu ou achar que eles são briguentos, que eles que são motivo da desunião do mundo. Então, aquilo que eles vivem para poder responder para Deus é visto no mundo todo como que ele não é o mocinho, ele é o bandido da história. E a gente acaba usando esta imagem e a gente vai aceitando as demais coisas que estão mais próximas da gente. Hoje, com a internet, fica mais fácil você entender quem é o judeu.
correto? Mas antigamente, na década de 90 para trás, nem precisa ser 90. Gente, nós estamos em 2016. Dá para pensar até 2000. De 2000 para trás, você não conseguia nada. Muito difícil você ter acesso. Livros são linguagens que você tem que aprender a terminologia correta. Então veja só, cada um ficou preso na sua casinha. Então se você está na tua casinha chamada Brasil, numa educação religiosa cristã, independente de falar se é evangélico, se é católico, o que usa o cristão de uma forma geral, você fica preso naquela casinha e você vai ter uma visão, uma explicação para aquilo que acontece na tua vida, e no final das contas tudo vai sobrar para Deus, porque tudo acaba sendo culpa de Deus. Aí você assiste televisão, o barranco choveu, ele desceu e matou lá embaixo num barraco lá o pai, a mãe e 5 crianças pequenas. Aí você vai pensar, poxa, como Deus permitiu uma coisa dessa? Uma pergunta muito realista como resposta. A culpa é de Deus? Aconteceu o fato aqui em Campinas, aqui perto da gente, né? Naquela favela, hoje é uma favela que nem pode dizer que é favela. Quando a gente fala favela, você ainda pensa em casinha de madeira, de papelão. Lá já é tudo construção de tijolo, tal. Lá na famosa Rua Moscou, para lá. Tinha um lugar que como é que chama uma pessoa da Defesa Civil? A Defesa Civil, com a equipe de engenharia, vai lá e coloca, aqui é uma área de risco, não faz casa aqui, mas por um problema social, desemprego, problema disso, daquilo, leva sempre uma família a chegar ali e fazer o barraquinho dele ali. Então ele já está infringindo uma lei. Não é uma lei, mas é uma ordem municipal. Olha, aqui é perigoso. Igual lá no mar, põe a plaquinha lá, área imprópria para banhista. Aí a pessoa não vê nada demais. Por que o fulano morreu lá, o ator, o Domingos Montanher? Porque todo mundo que é daquela região sabe que aquele lugar não era próprio para banhista, porque era perigoso. Só que cadê a plaquinha que estava lá? Não tinha plaquinha, não tinha informação. Então eles que são da Rede Globo, filmagem, eles são obrigados a saber que aquele lugar era perigoso? Não. Na hora de folga vai lá, vai nadar, aconteceu o que eles já sabem que acontece, o negócio puxou o rapaz para baixo, morreu. Aí choveu nessa área, veio todo aquele barro lá, matou a família toda lá embaixo. Aí a gente vai olhar num foco social de ver, e a gente espiritualiza e fala, que vai pensar, puxa, mas que coisa, né? Como que Deus permite uma coisa dessa? Tá vendo como não é simplista? Só nesse exemplo que eu te dei, você tem a ação da prefeitura da cidade que diz que não era para montar a casa ali. Você tem os problemas sociais de uma população que se vê obrigado a construir a casa ali. E você vê os problemas, as intempéries, que são chuvas, que vieram e veio contra aquela casa e aconteceu aquele negócio. Agora veja só, como eu estou dizendo, o próprio Zohar fala que muitas dessas coisas poderiam ser evitadas se a gente tivesse conhecimento daquilo que acontece em si. Um exemplo é dito assim, quando está discutindo a presença de anjo de Deus. E abrindo um parênteses aqui, todo mundo conhece o pastor Caio Fábio de Araújo Filho? Conhece, famoso, né? Tem um vídeo no YouTube que o tema do vídeo é assim, Rabino responde a um pastor. Rabino, barba branca, grandona, é um vídeo de poucos minutos. Então o entrevistador era um pastor, amigo daquele rabino, tá? E ele então começa a falar sobre a crença em Jesus e começa a questionar como que o judaísmo
o rabinato fala sobre este Jesus. Então, aquela discussão, eu sei que num vídeo, o Caio Fábio, que parece que ele é judeu, tá? Eu não sabia disso também, e que ele então responde. Então ele fala que o judeu, como considera só o Velho Testamento, aí ele fala que se ele fosse aquele pastor, que o erro daquele pastor que fez as perguntas é que ele só fez perguntas do Novo Testamento, que para o judeu não serve. Que aí ele diz que se fosse ele teria só feito pergunta do Velho Testamento, que ele iria mostrar Jesus no Velho Testamento. E as perguntas que o Caio Fábio coloca ali são aquelas aparições de quando você aprendeu lá no passado, que quando aquele anjo do Senhor aparecia, sempre foi ensinado para você que era Jesus pré-existente. Vocês lembram disso? Então ele trabalha essa ideia, ele falava que assim ele iria desmascarar, derrubar o argumento do rabino. Só que o Zohar, nessa lição Vaierá, ele começa a explicar justamente essa relação. Eu me lembrei desse fato. E quando ele vai explicando essas coisas, ele vai mostrando que ali nesses momentos, em algum momento, é um anjo enviado do Eterno. Aí entra aquele conceito que eu estou te dizendo. Precisa ter conhecimento de como as coisas estão fundamentadas. Tá? E nesse caso ele diz assim, no Zohar, estou dizendo, tem 3 coisas que Deus não concede aos mensageiros. Primeiro, o nascimento de uma criança, o parto de uma criança. Isso está como obra das mãos de Deus, não é para as mãos de mensageiros. Quem são mensageiros? Anjos. Outro, chuva. Chuva também não é nas mãos de mensageiros, é uma ordem de Deus. E terceiro, lá, na verdade, esse segundo é o terceiro, que eu vou para o terceiro agora, é o segundo, na ordem que eles colocam, que é a ressurreição. Também pertence ao controle de Deus, não a mensageiros. Ali é discutida a ideia daqueles 3 mensageiros que se apresentaram a Abraão. Todo mundo lembra que Abraão estava sentado na sua tenda na porta, triste, que ele tinha feito circuncisão, estava tudo dolorido, estava triste. Deus viu que ele estava triste e resolveu mandar 3 anjos lá. E vai explicando situações, daí ele vai falar do nascimento de Isaac, que depois vai falar da questão que Sodoma e Gomorra seria destruído, e vai partindo para essas histórias, e vai mostrando, entretanto, como é o comportamento de anjos, e mostrando o seguinte, que há uma ordem, é dito assim, quando o tribunal de Deus resolveu algo, os anjos que cabem a eles na execução desse julgamento, eles não enxergam rostos. Então, na hora que ele está fazendo o julgamento, ele não vai bater o olho para ver quem é bonzinho e quem não é bonzinho. Tá? Um exemplo bobo para você compreender isso. Todo mundo lembra aquele tsunami? É na Ásia que houve aquele tsunami famoso? É Ásia. O mais famoso que teve, é aquele que virou até filme. Você acha que tinha gente ruim ali? Tinha. Tinha gente boa ali? Tinha. Tinha homens tementes a Deus ali? Também tinha. Pela lógica, no julgamento, aqueles que são bons, Deus não teria que ter poupado a eles? Então a discussão dos Zohar nesse momento diz assim, que geralmente, quando vem um julgamento assim, não se faz separação de justos e injustos ali. Então por isso que é a orientação, quando vem um julgamento assim, você não deve sair de sua casa. Você tem que ficar escondido, protegido. A razão que nós falamos semana passada, quando Noé terminou de construir a arca, qual foi a ordem que ele recebeu? Para se esconder na arca, porque se ele ficasse, ele ou qualquer um do lado de fora,
aqueles Shedim que estavam ali, eles viriam e eles não fazem distinção, porque quem está na rota da passagem deles, eles vão pegar. Entendeu? No Egito, quem lembra? Coloca o sinal do sangue nas vergas, nas janelas, nas portas. E o anjo da morte não ia passar meia-noite? Aonde ele encontrasse o sinal, ele iria respeitar, porque aí ele não podia tocar. Estava guardado. Que era a casa. Mas quem estivesse do lado de fora seria punido. Correto? Então, isso são conhecimento da forma como Deus orientou como funcionam as coisas do mundo espiritual. Por desconhecimento dessas coisas todas, a gente acaba infringindo muitas leis. Quer ver um outro exemplo? A mulher de Ló. Poderia falar amanhã, que está no tema da paraxá de amanhã, mas alguém já conseguiu entender por que é que a mulher de Ló virou uma coluna de sal? Ela que, pelo pecado que ela cometeu, ela estava na mesma moeda. Medida por medida. Mas aí é uma interpretação do Midrash. Se vocês não lembram o que o Midrash diz, ele está querendo dizer que ela, naquela cidade, como vocês bem sabem, ninguém podia ajudar ninguém. Tá? Lembrando mais uma vez, o motivo principal da queda daquela cidade não foi nada relacionado ao homossexualismo. Foi relacionado à quebra dessa questão da hospitalidade, de cuidar uns dos outros. E Deus aguentou muito tempo, até que encheu a medida e foi determinado que as duas cidades seriam destruídas. Tá bom? Portanto, você não podia receber sequer uma pessoa na sua casa, um visitante, um estranho. E é dito que a filha de Ló, a mais velha, uma vez, ela deu pão para um homem pobre. E aí alguém viu, descobriu, colocaram mel no corpo dela todinho e colocaram ela exposta no telhado, para que ela fosse mordida pelas vespas. Então era a maldade das pessoas. O Midrash, se não me falha a memória, quem leu aí essa semana, pode confirmar isso que eu estou falando. É dito que uma amiga da filha de Ló também, ela estava com fome, então elas combinaram de no outro dia, elas iriam trocar as sacolas, só que descobriram que trocaram as sacolas, que aquela menina foi ajudada, mataram. Tá? É assim que eles funcionavam, eram pessoas maldosas, só respondiam por eles. E, portanto, é dito no Midrash que esta mulher de Ló, quando viu que Ló levou aqueles dois anjos, dois seres, para dentro de casa, ele perguntou para ela: tem sal? Ela falou: meu amor, não tem. Aí ela usou de uns estratagemas, porque ela não queria também vizinho na casa dela. E então ela vai falar com a vizinha, ela fala alto, gritando: fulano, você tem um pouco de sal para me emprestar? Porque o meu marido chegou com pessoas aqui que chegaram de repente e nós não temos sal. Tá? E aí a vizinhança ouviu e todo mundo foi para lá. E é onde aconteceu toda aquela confusão toda. Aí entra medida por medida. Ela não entregou o marido por causa do sal, então ela também foi morta pelo sal. Agora, pensando no ponto de vista místico da Kabbalah, é colocado que o anjo que conversa com ele explica: olha, a ordem, todo mundo lembra aí, a ordem foi dada, eu estou tirando vocês daqui, não pode olhar para trás. Agora, nós, na nossa fé passada aí, alguma vez foi explicado para a gente por que é que não podia olhar para trás? Você lembra de algum ensino que foi dado para você que não podia olhar para trás? A explicação desse movimento do trabalho do anjo, a explicação que a execução ora, Ló está na frente,
o anjo está atrás. Ao mesmo tempo que ele serve para guardar esses que era a responsabilidade dele salvar e tirar, ele também vem com a ordem de Deus para efetuar o julgamento. Tá? Então, ele vem ordenando o julgamento, e o julgamento é que Deus estava soltando ali fogo de enxofre. Vocês lembram disso? E aí tudo que vem pela frente, tá? Ia ser, aí novamente é explicado. Se alguém olha para trás, ela não podia ver essa ação, tá? É como se ela estivesse, ou seja, ela sai da proteção. E aí não vai distinguir quem é bom ou quem é ruim. Você saiu fora da proteção. Foi isso que aconteceu. Quando essa mulher olhou para trás, é como se ela estivesse vendo quem está agindo é o próprio Deus. É a Shekhinah do eterno presente ali. Se ela olha para ver a Shekhinah do eterno, então ela descumpriu. E no que vem aquela enxurrada, leva tudo que está na frente. Ora, ela ficou fora da casinha e aí foi morta e não podia olhar para trás. Em muitos momentos, vamos lembrar agora a ordem que recebemos do papai aqui, que os pais deveriam cuidar dos filhos, porque seria um ano difícil e perigoso. Se a gente soltar esse conhecimento para fora da casinha, o difícil e perigoso vai alcançar a nossa casa. Se a gente se mantiver debaixo da ordem do Eterno, então tudo que tiver, aquela corrente que estiver passando, não vai nos atingir, porque nós estamos debaixo de uma guarda. Tá. Isso é um conhecimento que Roma poderia ter. Eu fiz uma observação nos meus escritos lá, coloquei assim: e aqueles textos de Apocalipse famosos que falam da marca que é colocada na cabeça, na testa? Vocês lembram disso? Quando tiver aquela guerra e todo mundo que não tiver aquela marca, aquele anjo destruidor vai passar e vai destruir, mas quem tiver a marca vai ser poupado. Não confundir com a marca da besta. Estou falando aquele termo que fala a marca da proteção, não a marca da besta, tá? E aí eu estava me lembrando disso, que esse tipo de doutrina, porque esse tipo de doutrina causa muito medo. Aí cai novamente naquela questão do inferno, do medo, que você precisa aceitar uma pessoa que vai te livrar daquilo, e tudo isso vai desviando a pessoa daquilo que é o central, que é a dependência do Eterno. Tá? Se tiver a coisa. Quando ele diz será um ano difícil e perigoso, significa que já está determinado, certo? Sim. Não tem como fugir disso. Sim. Mas é a questão da escolha que você está falando. Não, mas o que eu estou colocando, que a gente vai ter que ficar dentro daquela escolha que ele fez para nós. É a casinha. Então, nesse caso não tem livre-arbítrio, né? Porque já está determinado. Nesse caso, sim, mas foi avisado. Isso, nós temos a determinação que é avisado. O livre-arbítrio aí tem, que é, se você escolher não fazer nada pela tua casa, ela vai receber a visitação do perigoso e difícil. Então, mas vamos ver momentos aí em que a gente, por mais que a história se desenvolva, a gente não vai ter esse direito de escolha. Porque, como você disse, você citou o caso da criança com deficiência, o Down, ou, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo disso. A criança nasceu soro positivo. Quem cometeu o pecado? Foi o pai e a mãe, ela não escolheu nascer soro positivo. Correto. Então, assim, existem coisas. Tá, mas aí, para um pouquinho. Aí você tem que pensar não com a cabeça cristã. Você tem que pensar no conceito judaico. No conceito judaico, essa alma que desceu para esse corpo, que está determinado a entrar num corpo com HIV, ela não recebeu instrução do Eterno, ela não tem uma missão? Não, mas aí eu queria chegar. Você já chegou, mas eu não ia chegar aí. Mas ela foi chamada por Deus. Uma vez que você é chamado, você já foi chamado com aquela instrução. Justo, mas é isso mesmo. A aula está sendo em cima disso para vocês pensarem. Por isso que eu disse que é que nem vetor, que são setas que vai para lá, para cá, para cá, para lá. Então dá uma impressão com a confusão tão grande, e é por isso que tem várias direções que faz com que a gente, nesse tipo de tema, parece que a gente fala e todo mundo fica sem uma explicação, a gente fica meio perdido.
Porque você tem a questão psicológica da pessoa, você tem aquele que nós vimos como pessoas que são fracas, que eram para tomar uma decisão e não tomaram. Então, olha aí, tem situação que é para tomar uma decisão. Só que tem uma situação como essa que você está falando, que não tem como a pessoa tomar uma decisão, mas ela está ligada a um vetor, que é aquela ordem que Deus estabeleceu para aquela pessoa. Essa criança, ela pode causar o quê? Uma transformação na família. Entendeu? Então são valores, como eu dei exemplo do Dal. O Dal, ele chega e ele pode transformar uma família. Então, aquilo que seria ruim para aquela pessoa, acabou sendo, no final das contas, uma coisa boa. Mas nós estamos acostumados a enxergar o aqui e o agora. E a gente não consegue compreender que nas questões superiores não tem aqui e agora. Aliás, o aqui e agora do céu envolve o passado, envolve o presente, envolve o futuro, porque está tudo ligado. Ou seja, quando existe uma ordem, você naturalmente não tem direito de escolha, é uma ordem. Mas tem escolha, nisso que eu acabei de falar. No tsunami, por exemplo, os únicos que receberam a ordem de Deus foram os animais, que eles subiram. Eles receberam a ordem de Deus, subam, vocês vão tomar nada com vocês. Os outros, como foi julgado de uma forma geral, não se podia. Não é que foi. A gente... Porque também a natureza é complicada, né? Porque assim, o homem, ele destruiu a natureza. Então, se esse povo pagou, a gente poderia, de uma forma bem simplista, explicar dessa forma. Não, eles glorificaram a natureza e a natureza. Mas tem um livro que a gente leu, onde a autora fala que ela ficou temente a Deus, sensibilizada por isso, ela orou a Deus, e ele falou para ela: eu não dei ordem só aos animais, todos aqueles que me servem, eu também falei a eles para saírem de lá, e eles não ouviram a minha voz. Mas eu estou dando o mesmo exemplo que você usou, o julgamento de uma forma geral, que não sou eu para bem e para mal, só nesse exemplo. Eu sei, mas você falou que só os animais saíram. E os animais ouviram a voz de Deus, tá? Mas as pessoas não ouviram. A questão, a gente está debatendo aqui, certo? Sim. Você está errado, nem eu estou. Mas não tem como eu estar errado nem você estar errado, porque eu estou falando para vocês as variadas direções que tem. E pela falta de fundamentação do conhecimento que está nos assuntos espirituais, eu te trouxe algumas coisas do Zohar hoje, que são conhecimentos daquilo que nós não conhecemos, que pertence ao mundo superior, não é só o mundo espiritual da Terra, é o funcionamento do mundo superior de Deus, que como vem essa determinação. Entendeu? Então, por falta, se tem esse conhecimento, então vai ficar mais fácil para a gente, em determinadas situações, tomar o direito de livre-arbítrio. E mesmo sabendo que, mesmo tomando o direito de livre-arbítrio, você é induzido pelo Eterno a tomar aquela decisão. E, aparentemente foi o teu livre-arbítrio, mas você foi programado para tomar aquela direção. Aí, nesse sentido... Você defende essa tese, mas tem uma tese do judaísmo que também fala nesse sentido. Quando acontece isso, as pessoas podem dizer assim: está vendo? Então não existe o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, como se Deus dissesse assim para você: olha, você tem o direito de escolha, seu direito é não escolher. Eu escolho por você. Não o quê? Seu direito de escolha é, você não tem direito de escolha, esse é o seu direito. Tá. Entendeu? Mas isso é uma explicação direta por uma ordem que Deus te deu. São coisas que tem você acrescentando. A gente não vai conseguir explicar, não adianta, não tem como enfiar a goela para baixo. Não tem, mas tem como a gente entender uma coisa. Nós estamos em pessoas aqui. Todo mundo aqui ouve a Deus da mesma forma? Não. Agora você imagina no mundo, nós estamos falando de pessoas aqui entre nós que estamos acostumados da forma como Deus age aqui com a gente, da forma que Ele orienta e fala. Todos aqui conseguem captar este som audível da voz de Deus? Todos iguais? Não. Então significa que algumas pessoas aqui poderiam ser livres desta corrente que vai passar, e outros que têm até a informação, mas que não conseguem captar essa informação, vai ser lançado na enxurrada. Então é isso. Imagina, nós estamos falando aqui entre nós apenas, que temos um conhecimento de um jeitão de Deus agir com a gente. Imagina o mundo todo, que você tem cristãos,
católicos, evangélicos, espíritas e tal, Islã e um monte de gente. Esquece tudo religião. São todas almas que pertencem ao Eterno. E cada um tomando a decisão de andar no seu mau caminho, porque se desviaram da verdade, tá? E uma pessoa que nunca andou na verdade, como que ele vai admitir que ele desviou do caminho da verdade? Se ele nunca andou na verdade. Mas qual é a verdade? A Torá não é a verdade? Por isso que eu estou chamando essas coisas de vetores. São coisas que vêm para lá, para cá. É seta para tudo quanto é lado. Vai cair naquilo. Você tem essa opinião, mas você não vai ficar só com essa opinião. Você vai ver outras escolhas. Eu estou tentando dar algumas escolhas, por isso que eu já estou falando. Não tem como a gente fechar esse assunto. Sempre vai ter uma observação a mais para provar que Deus provou certo uma situação, para provar que você teve escolha numa situação, para provar que você não teve escolha numa situação. Então vai conseguir provar tudo de tudo. E tem aquele momento que Deus escolhe por você, né? Você mesmo sabe. Sim, eu estou. Não vamos entrar em detalhes, mas quantas coisas na sua vida que quem escolheu não foi você? Sim, eu dei um exemplo. Eu não estudei, eu não passei no concurso, passei. Eu não queria trabalhar naquele lugar? Queria, mas ele não queria. Porque lá na frente, o que ele pensava em mim? Aqui, falando essas coisas para você. Então, assim, o meu questionamento é dizer que tudo na sua vida é escolha sua. Eu não concordo com isso e vou continuar não concordando. Porque é fato, você não escolhe tudo. Mas só que o seu coração está com Deus. Você não escolhe. Eu acho que ele enxerga, Deus enxerga o seguinte: existe sim o livre-arbítrio. Porque Deus está enxergando o que você quer com ele, assim como Deus está enxergando o que Rafael quer, como todos aqui, Deus está enxergando o que quer. Então, se ele está vendo que você quer ele está fazendo isso por você. O seu livre-arbítrio já, ele entra assim, só que ele sabe o seu coração. Você pode muito bem, vamos supor, todo mundo é sabido aqui, você gostaria de coisa diferente. Então, você vai lá e faz diferente, então, por que você faz? Eu não Mas vejo aí isso. eu falei, porque ele vai fazendo as coisas de uma forma que você acaba sempre tomando a decisão que ele quer. Gente, olha só. É isso que quando eu estou pensando, eu sempre comento com ele, que me dá na cabeça. Porque eu posso dar um exemplo para você, um exemplo de vida. Muitas coisas eu tomei a decisão, mas não porque queria tomar a decisão. Tudo culminou para que eu tomasse aquela decisão. Ou seja, a decisão foi eu que tomei. Porque se toda a história foi levada àquele capítulo final, não foi eu que tomei a decisão, foi ele que tomou. Embora eu tomei a decisão. Vocês conseguem ver? Isso, mas é justamente isso que eu ia te falar. Você tomou a decisão, Eu tomei a decisão. mas a decisão que ele queria que você tomasse. Exatamente. Tudo que ele fez foi para que eu tomasse aquela decisão. É uma delícia isso, né? Quer Esse dizer, tema. por exemplo, o meu casamento com você. Tudo culminou para que eu escolhesse você. Embora eu tive chance de escolher outra pessoa. Mas tudo que aconteceu fez chegar em você. Aham. Entendeu? Então, É isso mesmo. quem tomou a decisão? A Andressa tomou a decisão. Mas Deus foi fazendo com que as coisas chegassem naquele ponto. Não estou dizendo que ele me forçou. É porque, como eu falo assim, parece que ele me forçou a tomar a decisão. Não, eu podia ter escolhido outra pessoa. Mas eu não quis escolher outra pessoa. Mas tudo foi chegando nesse sentido. Pois é, Então, mas. assim, não tem problema com o que você está trazendo. E outro, gente, sou eu. É um direito que eu tenho de não querer aceitar o livre-arbítrio. Eu não acredito, Andresa, não acredito que o livre-arbítrio é 100% decisão nossa. Eu não acredito nisso. Mas olha só você, tem muitos estudiosos Eu da nunca Torá, muitos sábios. Você que- eu desconheço, isso é um pensamento meu, e se eu estiver errada, Deus vai me cobrar. Não, Mas você eu não sou está de obrigada a acordo aceitar. com muitos Não, sábios. Eu não sou obrigada a aceitar. Como eu também não tenho problema com o que você está dizendo, nesse sentido. Só que é um pensamento meu. Entendeu? Assim como a Jéssica tem o dela, você tem o seu, existem muitas teorias. Só que muitas coisas na nossa vida aconteceram de forma que você não deveria ter escolha. Quer ver uma coisa nisso que você está falando? Por que Hitler fez o que ele fez? Já não estava previsto na Torá que iria acontecer isso? Então isso faz com que Hitler seja bonzinho?
Onde está o mérito dela, da Andresa, como ela acabou de falar, da minha ente? O mérito dela está em quê? Ela foi, vamos usar a terminologia dela, ela foi forçada a tomar aquela decisão? Foi, mas essa decisão que ela tomou, ela só não tomou debaixo de uma dedicação entre ela e Hashem? Na verdade, entende? o livre-arbítrio está sob a direção de Deus. Essa é a verdade. Nós temos o livre-arbítrio, mas quem está na direção de tudo é Deus. Aquele filme de Destino, se você um dia assistir, prestar bem atenção, é mais ou menos isso que ele disse. A pessoa, quando desce esse mundo, está nesse mundo, ela está pré-determinada a ter uma vida. Então, esses agentes do destino, o que é? Eles vêm, eles ficam de olho nessa pessoa para que ela não saia daquele caminho para que ela veio. Certo? Então, nós recebemos a instrução. Então, nós viemos a esse mundo com uma instrução, seja na sessão positivo, seja no meio da sua vida você ter um câncer, seja o que for. Você veio com essas escolhas na maternidade. Então, nesse filme mostra que esses agentes, ele fica de olho nessas pessoas para que ela não saia desse caminho para o qual ela foi escolhida. Só que existe um momento nesse filme que essa pessoa quer sair, e esses agentes percebem essa pessoa. Até que ele chega ao chefe de todas as coisas, vamos dizer que então é o Eterno. E lá numa conversa com o Eterno, ele consegue mudar para aquilo que ele veio e consegue ter aquilo. Então, foi um relacionamento direto com o Jean falou. Você está entendendo? Então, o livre-arbítrio existe sim. Só que existe também aqui para aquilo que você foi designado. Se você veio com instrução, o Eterno vai fazer de tudo com os anjos, seja lá com quem for, para que você não saia desse caminho para qual você escolheu. Seja ser rico, seja ser pobre, seja ser bem-sucedido, seja ser mal-sucedido, a escolha foi sua, lá com Deus. Eu entendi. Então, só que essas coisas, Rafael, dá mal na nossa cabeça, porque há muitas coisas na nossa vida é com muito sofrimento. Aí você fala, puxa vida, mas eu escolhi sofrer tudo isso? Não, ninguém escolheu. Você está entendendo? Na verdade, eu acredito assim, uma vez que Deus te chama em eternidade para te dar uma instrução, Ele já te chamou com uma instrução. Então, Ele não vai perguntar para você, Andressa, você quer ou não quer? A sua instrução é essa? Você já aceitou. Você não tem direito de escolha ali. É isso que eu quero dizer. Sim, Ele te chama com uma instrução. Instrução é aquilo que já existe. Então, quando Ele chamou a mim, chamou o Gabriel, chamou a Jéssica, chamou a minha mãe, Ele já estabeleceu que minha mãe teve câncer com 35 anos de idade. Porque quem que vai escolher em sã consciência eu quero ter câncer? Quem vai escolher em sã consciência eu quero ser soro positivo? Ninguém. Então, quando Deus chama você, isso no meu ponto de vista, quando Ele chamou a mim, Andresa, Ele já trouxe para mim um manual com o meu nome. Olha, sua vida vai ser assim. Você quer? Ele não perguntou se eu queria, Ele já me trouxe a instrução. Então, Ele não me deu o direito de escolher, na verdade. Ele já me escolheu para aquela missão. Eu vi uma reportagem um dia de um homossexual falando que ele estava sendo acusado de que ele tinha escolhido, que a igreja dizia que ele escolheu. Aí ele falava assim, você acha que eu escolhi? Você acha que eu escolhi ser taxado de filho do diabo? Você acha que eu escolhi não ter direito a entrar em nenhuma igreja? Aqui cabe judaísmo, cabe qualquer tipo de religião. Você acha que eu escolhi ser abandonado pelos meus pais? Você acha que eu escolhi ser achincalhado na rua, não ter acesso a shopping, cinema, amigos, universidade? Então, quer dizer, você acha que quem em sã consciência iria escolher não ter vida? Ter uma vida de rejeição. Que é um sofrimento eterno. Cai nisso que ela acabou de falar. Vem determinado. Tá? Agora, veja só, gente, se está passando a ideia que eu estou aqui jogando um assunto e tentando provar para você algo, você está errado. Eu não estou tentando provar nada. Estou dizendo aqui, a conclusão dela é a conclusão dela, mas é uma conclusão que muitos sábios também chegaram, porque há um debate dentro do judaísmo que vai dizer, alguns vão dizer, não há livre-arbítrio, e vai usar os argumentos que ela está usando, e que são argumentos corretos. Guarda uma coisa,
essas setas que eu estou falando, que tem para lá, para cá, para lá, para cá, cada direção dessa, quem sabe por que tem essas direções e o motivo, está reservado para Deus. Então, a gente aqui, ninguém vai conseguir trazer uma solução completa para esse tema. Há ensinos, como eu estou dizendo, tem coisas que pertencem a Deus, como eu usei o exemplo de Ló, tá? É dito também sobre o nascimento. Quem que vai explicar por que é que as duas filhas de Ló geram duas nações? Por que Deus quis que essas duas nações fossem produtos de incesto? Por que é dito, Deus sabia, Deus tinha que concordar com aquela escolha, porque de uma viria a futura esposa de Salomão, Naamá? Sim. Da outra viria Ruth, que iria casar com o ancestral que iria gerar Davi, o grande rei. Também são explicações. Então, tudo uma linha. É um emaranhado. Tá? Esse emaranhado só que por outro lado, quanto que não vai mostrar, quanto mais você aumentar o seu conhecimento, essas discussões boas, porque enquanto eu estou aqui e lembro você alguns ensinos, eu estou te trazendo um ensino que você talvez demoraria muito tempo para ler tal livro e alcançar teu entendimento. Aqui eu estou trazendo alguma coisa lançado, jogado, para você ter uma noção. Uma explicação dessa pode determinar uma mudança muito grande na sua vida. Você iria chamar daqui 2, 3 anos, 5 anos, que você tomou uma escolha. Mas essa escolha não foi dirigida por aquilo que a gente está falando hoje. Você tomou a escolha, você foi determinado por causa de uma palavra dessa. Não tem por onde correr. Eu acho que sim, existem casos isolados em que a gente realmente vai tomar uma escolha. Foi como você disse dos pais da criança com síndrome. Muitos pais escolhem isolar aquela criança e não cuidar. Outros pais escolhem amar. Então, esse é um caso simples, aparentemente, de se resolver. A pessoa vai lá e fez uma escolha. Agora, determinadas coisas, não tem como. A gente vai sendo levado. Posso dar o meu exemplo profissional. Acho que eu escolhi estar do jeito que eu estou hoje? Não, eu não escolhi. Eu não estou fazendo a minha parte. Qual tem sido a minha escolha? Mandar currículos, buscar o mercado e tentar trabalhar. Só que qual é a escolha de Deus para mim? Não, por enquanto não. Então não é Deus que está escolhendo? Sim. Porque eu estou escolhendo o lado positivo, quero trabalhar. Mas ele está dizendo, não. Aí vem o ditado, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Correto. Entendeu? É o Deus, seu que quer. Então, aí você fala para mim, a Jéssica falou para mim várias vezes, mas será que é isso mesmo? Por que você não para, né? Você está falando lindeza? Para de orar no sentido assim de ficar buscando a Deus, porque agora no momento talvez você conheça. Aí eu falo para a Jéssica, mas isso me deixa doida, porque a situação, ela quer me levar ao trabalho, ela quer me levar a buscar. Então, assim, é legal esses debates por causa disso, porque isso aqui não é uma briga. Eu penso de uma forma, você de outra, a Jéssica de outra, de outra. Não. É que a gente, como ser humano, que ela falou, foi muito interessante. Mas você já parou para pensar que o seu coração está com Deus? Gente, tem uma coisa que isso prova para a gente, é o quanto a gente ama Deus. Em outros casos, a gente já teria feito toda a escolha e só coisa ruim. E a gente continua aqui. Entendeu? Agora, tem coisas que não adianta. É Deus que escolhe por você. Mas a beleza disso tudo, nesse emaranhado que nós estamos falando, é que tudo chega em Deus, nesse sentido. Se você escolheu por tua conta, por fidelidade a Torá, por fidelidade a Hashem, porque Ele quis assim, você se permitiu que assim fosse, e vai por aí afora, tudo não chegou para honrar a Deus? Chegou. Então, tudo isso vai ter um pagamento para você. Dizem que aí o pagamento é só na eternidade. Esse é outro assunto polêmico. Deixa eu próximo. Esse tema do Zohar, para jogar mais uma pitadinha para vocês, ele diz que muitas dessas coisas
nós recebemos como promessa que já é assegurado. Por exemplo, esse sofrimento por que você passa, tá? É como se você já tivesse assegurado a participação no mundo vindouro. Já é uma recompensa, só que nós não sabemos disso. E quem já recebe a recompensa aqui é porque não vai receber. Ah, e não vai ter tal sofrimento não. Tá? E Foi. Eu tinha comentado com ela e o irmão dela, e diante de situações tão difíceis ali, eu disse assim, olha, eu estava vendo aqui os outros, então eu estava dizendo uma determinada palavra, dizendo assim, que quando uma pessoa, acontece um monte de desgraça, coisas ruins, a pessoa está firme ali com Deus, ela está segurando a participação no mundo vindouro, está recebendo presentes de Deus, vai ter uma boa morada lá, foi isso que eu disse. Aí toca o telefone dele, a sogra fala assim, ô filho, a televisão aqui da sala, acho que acabou de queimar. Aí ela, a irmã, passa por trás dele e fala assim, fica assim não, meu irmão, você está recebendo uma grande porção lá no mundo vindouro. Ou seja, o sofrimento aqui, você vai ter um bom lugar lá, tá? Mas como é que vai chegar esse mundo vindouro logo que aqui não é difícil? Mas aí que tá, esse tipo de informação devia sossegar o nosso coração. Só que a situação que a gente vive acaba não sossegando, porque por mais que a gente saiba que a gente tem um lugar seguro no mundo vindouro, através de muito sofrimento aqui, só que a gente tem necessidades diárias. Só que, você está entendendo? Você tem conta para pagar, você tem comida para pôr dentro de casa. Vou dar o exemplo do próprio neto. Imagina a situação dele. Trabalhar o jeito que ele trabalha, porque ele está fazendo a parte dele, você concorda? Por mais que a empresa não esteja fazendo a parte dela, que é pagando os serviços dele, mas ele continua sendo fiel à empresa e não está recebendo. Só que ele tem filho para sustentar, casa para sustentar, esposa para sustentar. Então, por mais que você diga para ele não fique sossegado, porque no mundo vindouro você tem a sua participação, mas e o agora? E o já? E o momento? Isso. Então, isso é essa situação que é difícil de lidar. Não é que a gente não acredite naquilo que o Eterno tem para a gente. Não é que a gente duvide de que a gente realmente vai ter um bom lugarzinho ali. Mas você precisa do agora. Do Sim, completamente. Se a gente pudesse ter um exercício por exemplo, eu conheço você há bastante tempo e conheço alguns aqui há bastante tempo. Um monte de situações difíceis que vocês passaram, pelo tempo que a gente está junto, eu posso testificar e testemunhar que, graças àqueles momentos, vocês têm um conhecimento com Deus hoje diferenciado, tá? Essas pessoas todas, o teu filho, se você dando um salto, se a gente pudesse dando um salto de hoje, daqui 10 anos, você iria conseguir enxergar naquilo que ele se tornou, e você iria testificar que ele só se tornou aquilo por causa desses montes de dificuldades que ele, tá? Mas isso, por outro lado, naquele emaranhado, dá a impressão que é uma psicologia barata, que é um pensamento positivo, que é aquela ideia que todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, não queira chegar na conclusão definitiva desses assuntos, que você não vai conseguir, tá? O que você vai conseguir é entender, o que vale a pena é continuar servindo a Hashem, independente de como está a tua vida. Se está ruim hoje, você tem que entender que os sábios explicam que a nossa vida é como um círculo. Hoje você está aqui embaixo sendo humilhado, amanhã você pode estar lá em cima, e quando você estiver lá em cima, lembre que um dia quem esteve em cima humilhou você. Quando você estiver em cima, não faça como fizeram com você. É aquela tal ideia, não critique as nações, não maltrate os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito, tá? A vida é essa roda, e a gente vai aprendendo, entendeu? Muitas situações, como diz um ditado popular, você não aprende por teoria, você só aprende na prática.
Você não consegue dizer para a pessoa, para um filho, todo dia falando assim, meu filho eu te amo, 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 mas sem a ação. O judaísmo trabalha a ação, o cristianismo trabalha o papo, a palavra. Ele fala demais. O cristianismo fala, você meu irmão, eu te amo, mas eu amo você. Se tivesse chovendo aqui, eu saio com o meu carro, vou embora e deixo você ir na chuva, ou caminhar a pé até o ponto do ônibus. Então, aquilo que eu falei aqui, que amo, É a fé sem ação. agora o judaísmo, enquanto fala, vê o teu irmão, você tem que ajudar, você tem que fazer. O cristianismo não faz isso, gente. Ele fala que ele tem que a única lei que eles estão firmados é a lei do amor, só que essa lei é a menos praticada. Tá? Se você fazer a escolha errada, eles te fecham as portas, te mandam embora, tiram a cara. No judaísmo, não. Se você faz a escolha errada, você tem direito a ter chuvado, você tem direito a se reaver com Deus. Você citou o caso do Guilherme de Paulo, ele foi um professor de Belo Horizonte, de teatro. Se você conversa com ele, você fala, por que ele não fez isso? Não fez aquilo. Ele se reaveu com Deus, com uma igreja, e hoje ele falou pra gente de aula, falou, gente, eu paguei pelo que eu fiz. Eu errei sim, mas eu fui punido e eu cumpri a lei. Então pronto, deixa eu viver em paz. Pois é, você citou uma coisa que a gente discutia lá em psicologia forense. O preso aqui no Brasil, ele vai para a cadeia, só que a cadeia nunca sai dele, e a sociedade nunca tira a cadeia da pessoa. A pessoa fala, como ele falou, eu matei, só que eu fiquei preso tantos anos e paguei, está limpo. Só que todo mundo que lembra aquele crime, nunca tira aquele crime dele, ou seja, ele vai ser um eterno devedor. Tá? A marca para sempre. E a igreja que acolheu ele foi taxada de tudo, né? Tem as igrejas que ele chamou o pastor Márcio de filho. Ok. Mas, entendeu? Gente, se eu estou enxergando aqui, é 1h13 de gravação. Gente, já discutiu. Não adianta ficar estendendo mais, porque nós não vamos chegar. O importante é você entender. Continue escolhendo para o eterno, em amor. Sabe o que dá dó? Que a gente vê a idade do Gabriel e adolescentes aí que está entrando, a maldade que muitos pais querem cobrar. Não desliga ainda não, peraí. A maldade que os pais querem cobrar de um adolescente, que ele seja capaz de escolher uma profissão agora. Entendeu? É muito complicado isso. A pessoa... É muito complicado aí se tratando de... Você vê vestibular. Você sabe que lá no Japão, não sei se é assim até hoje, provavelmente muitos jovens, eles cometem suicídio. Porque como lá as empresas é tudo em grupo de família, eles são treinados para alcançar aquele índice. Quando a pessoa faz uma prova e ela não consegue aquele gabarito, ela não aguenta a frustração. A pessoa se mata. A cobrança. Tá? Então, é complicado quando você... Olha, veja como a gente faz. Eu vi uma coisa aqui, quando os parentes da Joyce teve na nossa casa, foi sábado? Não, foi aqui no feriado de terça. Então, foi no sábado? Pois a outra menininha lá, que todo mundo fala que ela é linda, não é verdade? A Duda, tem quantos anos? Não tem 1 ano ainda? 10 meses. Só que a irmãzinha dela está com quanto? 4. Eu estava de olho ali, só estava vendo eles falando, nossa, mas a Duda está linda e tal. A Joyce teve uma sacada, que é uma orientação psicológica. Não sei se ela fez por orientação ou se ela fez dela própria. Se é dela própria, ela acertou em cheio. Então, por quê? Ela viu que a menina estava ali. Então ela falou assim, ela é linda, mas não tem mais lindo que essa daqui, né? Então ela favoreceu a menina que estava ali. Se não, dentro da família, você está causando divisão. Porque a criança ela vai crescer com raiva da irmã. Entendeu? Essa novelinha da 7 que eu assisti os finais dela, também ela passa esse exemplo psicológico. A gente foi descobrir lá, eu assistia de vez em quando,
mas dá para contar para vocês algumas coisas aqui. Um exercício psicológico da coisa. A menina trazia uma culpa, porque era ela que derrubou o bebê. Que é a menininha que ficava sem a perna. Mas aquela que ficou sem a perna, ela escolheu perdoar. Ela falou, mas sem a perna não, sem o pé, né? Não é nem o pé. É, isso, eu já estou imputando a menina. Ela ficou com defeito no andar, o pé ficou torto. Então ela falou, mas eu não morri. Só que a menina que derrubou, na cabeça dela, ela matou a irmã. Só que a irmã não morreu. E agora no final, a novela pode ter sido ruim em um monte de coisa, mas nessa parte aí, foi uma leitura bonita de família. Tá? Ok? Então esse tipo de coisa, a gente tem que aprender a reagir com essas coisas. A gente aprende muita coisa. E cuidado, a pessoa vai fazer vestibular. Na hora que ela chega, sabe qual é o medo dela? Chegar em casa, a mãe, o pai, os amigos, ou chega na igreja, naquele lado, no centro espírita, onde ela chega, a pessoa fala, e aí, o que você achou da prova? Você acha que passou? Não tem coisa pior para o cara que fez uma prova, porque você vai falar assim, se ele fala assim, pô, fui mal, aí você fala, pô, mas você não estudou? É complicado essas coisas, gente. E uma atitude nossa, Ivete, nesse sentido, a gente pode estragar uma pessoa. E aí não foi Deus que forçou ela, não foi escolha dela. Foi a gente que estragou. Então, é esses agentes. Tem gente que estraga, tem gente que corrige, tem hora que Deus, ele segura, tem hora que Deus solta, e tem tempo para todas as coisas. E às vezes o filho acaba cedendo, ele vai ser infeliz. É difícil. Aí ele falou assim, eu vou estudar, eu vou fazer do meu pai, eu não posso fazer do meu pai. Agora, eu já estava olhando meu caderno, Cláudio, o caderno que eu tenho lá de endereço, aí estava lá, o seu nome, uma vez você teve na minha casa, você me passou o endereço, eu morava lá no Maria Antônia. Né? Aí tá, engraçado. Ele sempre estava perto, né? Aí eu estou vendo o endereço, ele sempre quis dar notícia que estava perto. Hoje ele está aqui, perto, morando com a gente, tá? O que será que aconteceu? Como que aconteceu para ele estar aqui? De que talvez ele está sendo livre ou livrado? Muitos não gostam de usar essa expressão do português, acham que está errado. De que talvez ele foi livrado ou ele está sendo livre? Se ele está aqui com a gente, é porque coisas boas aconteceram na vida dele? Não, porque se tivesse acontecido coisas boas, eu continuaria com o endereço no caderno, sem saber dele. Ia saber de vez em quando. Então, tudo tem uma explicação, para tudo tem uma ação. Agora eu queria fechar com essa coisa aqui, ó. Essa coisa no bom sentido. Então ele costumava dizer, no verso 16, tudo se dá com garantia e uma rede. Esse com garantia significa que nada é de graça. Eu lembrei do Rumble, de Once Upon a Time, quando ele fala, tudo tem um preço. É aqui, ó, tudo tem um preço mesmo. Uma rede que se estende sobre todos os seres vivos, a loja está aberta. O vendedor, ele dá o crédito, ele quer vender. O livro de contas está aberto. A mão escreve que você comprou sem ter como pagar. Quem deseja tomar emprestado, que venha e tome emprestado. Os cobradores, que são aqueles dos julgamentos, SHED, eles vêm fazendo conta regularmente, todos os dias, porque todo dia tem julgamento, tá? A tua alma deixa o corpo e é julgada as tuas ações no céu. Cobra-se do homem com ou sem o seu conhecimento. No comentário do outro livro vai dizendo assim, eu li para você hoje, para a gente, está dizendo assim, não adianta você falar que é injusto,
Não adianta você dizer que não é tempo, não adianta você falar que pagou, que é isso e aquilo. Qualquer desculpa que você colocar ali, você tem que entender. Se está acontecendo, é porque nós fomos julgados, e o que está acontecendo com a gente, eles têm razão. Gente, é duro ouvir uma coisa dessa, hein? É duro. E aqui, para terminar, é todos os dias e cobra-se do homem com ou sem o seu conhecimento, sua dívida. E eles têm em que se basear, ou seja, é o julgamento. E nós fomos condenados, por isso eles vêm. O julgamento é um julgamento de verdade, porque Deus estabeleceu. E tudo está preparado para o banquete. Aqueles dizem que esse final, isso tudo está preparado para o banquete, é uma interpretação muito difícil. Mas como está se tratando com parábola, analogia, então se entende que este banquete está simbolizando aqui o mundo vindouro. Tudo está preparado para o banquete, o mundo vindouro. As tuas atitudes aqui é sempre visando que você tem que alcançar esse mundo vindouro como eterno. Ok? Agora você pode desligar aqui, por favor. Podemos desligar. Amém?